Ai, salve pessoal! Sabe por que eu tô rindo aqui? Você chegou ao episódio 11 do podcast Fé e Negócios. E eu tô rindo porque eu tenho certeza que no tema de hoje, você que está nos acompanhando aí no YouTube e também no Spotify, já ouviu falar muita coisa sobre esse tema, já foi dito muita coisa, mas hoje nós vamos te contar o que nunca te contaram sobre prosperidade. Então vem com a gente, que eu tô aqui com o Lei e com o Nicolas, não é isso aí, pessoal? É isso aí, vamos falar sobre prosperidade, esse assunto que é muito importante e com certeza você já ouviu ele em vários ambientes. Mas na verdade, o que é prosperidade, Lei? Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. Então faça, pode fazer para o Jardel. Prosperidade é ter dinheiro na conta? Não. Não. Eu vou te falar uma coisa. Tem gente que é tão impróspero que só tem dinheiro. Olha isso. Lembrando que ter dinheiro não é pecado. Nós gravamos um episódio isso aí. falando sobre dinheiro ser pecado ou bênção. Dinheiro não é pecado, mas derivado do dinheiro, a prosperidade e tem a riqueza, que são coisas distintas. E existe o mito de que a pessoa próspera é aquela que tem propriedades, aquela que tem riqueza, e nós vamos estar desenvolvendo isso. Prosperidade não é riqueza material. Pode anotar isso aí. Mas a verdade, todo mundo que é próspero, é bem possível que ele tenha riqueza material. Então temos essa linha. Apesar de prosperidade não ser riqueza material, pessoas prósperas podem ter essa riqueza. Porque assim como a felicidade é acompanhada de um sorriso, dificilmente você vai ouvir uma pessoa chorando falando que está feliz. É bom a gente pensar também o seguinte, que existem quadros de riqueza. Quadros de riqueza. E aí você pode ser próspero e não ter o nível de riqueza num quadro que outra pessoa tem, que vai estar ligado à sua questão de prioridade. Então a gente tem riqueza do tempo, riqueza da liberdade, riqueza de grana, riqueza de saúde, entende? Agora, normalmente, quem é próspero vai ter uma equação nessas daí. Pode ter uma que se destaque, mas ele vai ter uma equação, porque prosperidade é um estado de plenitude. Quando a gente olha para a Bíblia, já a gente está num podcast chamado Fé e Negócios, tem o conceito de prosperidade e o conceito de prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala a respeito de prosperidade? A Bíblia fala muito sobre dinheiro e a Bíblia fala muito sobre prosperidade nesse estado de plenitude. Ou seja, tem um texto de Isaías que diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansam, são renovados, voam com asas como de águia, correm e não se cansam, andam. Eu acho legal isso aqui porque o texto de Isaías, profeta messiânico, ele contempla 3 tipos de movimento: o voar nas altitudes, o correr e o andar. Quer dizer, tem gente que se cansa andando, tem gente que se cansa correndo, tem gente que se cansa voando, mas a plenitude está, independente do nível que você está hoje, em você não se cansar. Isso é prosperidade. Interessante. Existe um treinamento que a gente ministra, que é de inteligência financeira, onde a gente fala sobre o TED. E Jardel falou aí sobre os quadros de riqueza. A Bíblia deixa claro que prosperidade é muito mais um estado de mente, espírito, visão de mundo, do que você estar preso a coisas materiais. Mas o fato é que tudo vai acompanhar a sua mentalidade. Tem gente que vai olhar para a caneca e vai sempre ver vazia, e tem gente que vai ver quase cheia. Então, está muito na nossa visão de mundo, como a gente lida. E o TED é exatamente isso. É tempo, energia e dinheiro. Por quê?
Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter muita abundância de tempo, não vai ter tanto dinheiro e vai ter energia ou pouca energia. Vai ter momentos na nossa vida que a gente tem dinheiro, tem energia, mas não tem tanto tempo. E vai ter momentos na nossa vida que a gente tem energia, tem dinheiro E não tem tempo. e não tem tempo. Então, como lidar com tudo isso? Existe um conto do Oscar Wilde, que ele fala sobre um personagem que tem uma foto dele no quadro que ele nunca envelhece, que é o Dorian Gray. É um cara que tem a foto dele mesmo e ele não envelhece. Se você pegar o quadro dele, ele começa a envelhecer. Então ele guarda o quadro num lugar onde tem a foto dele, num lugar onde nunca possa ser achado. É um personagem, um conto de fadas. Às vezes, a gente faz assim, com medo de viver, com medo de ter experiências e de construir coisas novas, a gente faz como aquele cara dos talentos. Ele pega e ele enterra, com medo do que lhe podia acontecer. Mas a verdade é que muito da prosperidade está em você viver um dia de cada vez. Os outros que receberam os talentos, e a gente falou isso já e aqui em outro episódio do podcast, foram lá, negociaram, viveram, poderiam ter errado, poderiam ter acertado, e a Bíblia nem entra nesses detalhes. Mas a verdade é que eles foram prósperos porque eles se permitiram vivenciar aquilo que tinha para ser vivido. O que você acrescenta sobre isso? São 3 talentos, 5 talentos, 10 talentos. A resposta vem hoje? Não, a resposta já tá lá. Tá no episódio. Alguém brilhantemente colocou no comentário lá a referência bíblica com... Caramba, que fantástico. A prosperidade. No primeiro episódio do podcast Fé e Negócios, nós falamos sobre 5 pilares do empreendedorismo. E um desses pilares foi o propósito. Episódio 1. Episódio 1. E brilhantemente, Jardel falou que a prosperidade ela vem acompanhada da provisão de Deus quando nós estamos no centro do nosso propósito. Então, a prosperidade ela começa quando nós entendemos o porquê daquilo que nós fazemos. Ainda falei o seguinte: a pior coisa que pode acontecer com o homem é ele se tornar bom em fazer aquilo que ele não deveria estar fazendo. Ou seja, se você, ao terminar esse episódio aqui, quiser entender um pouco mais, corre lá no canal do YouTube do Spotify e veja o episódio 1, que com certeza vai abrir ainda mais a sua mente. Porque a gente pode estar fazendo algo, podemos estar sendo bem remunerados naquilo que nós estamos fazendo. Feliz. E ser feliz, não ser próspero. Não conseguir conciliar a questão do tempo, da família, da saúde. E eu vou dizer para você, tem muita gente assim. Se você conhece alguém que está nessa pegada, que trabalha e ainda não conseguiu entender o objetivo, não consegue entender, caminha esse link para ele aí para poder assistir e fala assim, vamos ser próspero. Porque o que o Nicolas falou aqui é interessante. Ele falou que, quando ele falou, como é que foi aquela frase aí? Foi poderosa, felicidade sem estar acompanhado com um sorriso. Como é que foi aí? É impossível você falar que está feliz e não estar acompanhado de um sorriso. Um rosto, né? O coração alegre, formoseia o rosto. Provérbio. Pois é, mas é um negócio tão legal porque... Então vai estar acompanhada, sim, de recursos materiais. Sim. Mas nem todo o tempo. É isso que é o lance. E nem é a coisa mais importante. E aí eu tenho que lembrar, eu lembro lá dos 2 apóstolos chegando no templo, na porta chamada Formosa, e quando eles chegam lá, tem um cara que todo dia colocam lá para pedir esmola, né? E ele fica ali, um paralítico. E quando eles chegam, os apóstolos, e ele olha para eles como quem está esperando uma esmola, e eles fazem o seguinte, olha o segredo, olha um dos segredos da prosperidade aqui. Eles falam para eles assim, para ele assim: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Estende a mão e diz, levanta e anda. E anda. Naquela hora, eles não tinham recurso,
mas eles eram prósperos e plenos. E aí, quem é próspero e pleno, que está passando por um momento, e a gente passa, tá? Passa por um momento de escassez. Não tem alguém que você olhe que seja próspero que não tenha passado por um momento de escassez. E aí é que entra o propósito, porque quando a gente está no nosso propósito, os momentos de escassez da nossa vida são para a gente liberar algo maior ainda. Porque se eles tivessem prata e ouro, tinham dado a prata e ouro e tinham entrado e o cara continuava paralítico. No momento de escassez, preste atenção, você, empreendedor, empresário, você que está assistindo a gente agora e está passando por um momento de escassez. Nessa hora, o teu propósito está querendo liberar algo para além do que você estava achando que era para liberar. Tem algo melhor, os apóstolos liberam algo melhor, liberam a cura, a restauração. E isso não é problema, sabe por quê? Que se você ler o texto, lá na frente, o povo traz o dinheiro e coloca nos pés dos apóstolos. Então, acabou aquele momento de escassez. Então, a gente passa por eles. Mas a prosperidade... Todos nós aqui já passamos por momentos de escassez. E ainda vamos passar. E o que tirou a gente dos momentos de escassez? A prosperidade, a plenitude. Prosperidade na vivência dos princípios. Princípios. Você falou aí, meu irmão, e eu lembrei de uma situação aqui muito legal. Quando a gente fala de prosperidade, e talvez você que é empreendedor e você já entendeu que esse podcast aqui, que aborda fé em negócios, e mesmo quando a gente está falando sobre fé, a gente está fazendo uma interface onde possa potencializar você na sua gestão do seu negócio. Você quer ser próspero no seu negócio. Não importa qual atividade, nicho, tamanho, você quer prosperar no seu negócio. Você trabalha por isso, você deseja isso, e o seu negócio é a fonte de receita que sustenta a sua família e até abençoa outras pessoas. E você quer prosperar nisso. Só que não tem como você prosperar no seu negócio conduzindo ele como se fosse um carrossel. Porque senão é a síndrome da cadeira de balanço. Você vai ficar feliz ali rodando, sempre no mesmo lugar. E por mais que você esteja satisfeito, nenhum negócio fica rodando em volta dele mesmo. Na verdade, seu negócio está muito mais próximo de uma montanha-russa, onde você vai ter dias que você sobe e vai ter dias que você desce. Vai ter meses que você tem um ótimo mês, performa muito bem, teve um resultado fantástico, e vai ter meses que você não vai performar bem. Você tem a alegria da subida, ver de cima, a visão do alto, e vai ter dias que você vai estar passando lá embaixo. Não tem como você ter a segurança de um carrossel, mas você tem adrenalina, emoção e tudo que uma montanha-russa pode te proporcionar de vivência. Então, Nicolas, como é que eu lido com isso então? É sabendo, assim como José foi um homem próspero, e através das competências e sabedoria que ele recebeu, ele conseguiu gerir muito bem o negócio dele. Tanto que ele foi chamado para cumprir uma missão muito importante, né, senhores? Sim. Que era fazer com que todos eles tivessem mantimento, mesmo nos períodos de escassez. Como foi falado aqui para o Jardel, porque a escassez vai vir. Mas olha que interessante. A visão de escassez precisa ser ampliada. Porque José, quando ele vai preso, ele prospera na cadeia. Exatamente. Porque ele é... Isso é A prosperidade. escassez não estava nele. Lembra da mentalidade que a gente falou aqui? A escassez não pode estar em você. Você pode passar por momentos de dificuldade, mas José não estava com isso na mente dele. Porque até na escassez, quem tem uma mentalidade diferente vai prosperar. E a prosperidade de José, como a gente falou que a prosperidade ela abarca uma totalidade do nosso ser, financeiramente, materialmente, espiritualmente. A prosperidade de José também era emocional a ponto dos irmãos temerem essa reaproximação, e José fala com eles: não, vocês não precisam temer, porque eu entendo que foi para a conservação da vida que eu passei por isso. Exatamente. Foi para a conservação da vida que eu fui adiante de vocês. Cumprimento de propósito. Cumprimento de propósito. E um princípio que está embutido nessa história aqui, porque a gente está falando sobre prosperidade, exige princípios, não fórmulas. Um princípio que está embutido aqui: uma pessoa que tem uma mente próspera, ela não retém perdão. Ela nem perde tempo com isso. Ele perdoou rápido os irmãos.
É lógico, É. passa por um processo, Vai ficar magoado. ainda mais dependendo do que foi. Mas vai perdoar porque vai seguir em frente. Isso não pode travar nem reter a sua prosperidade, porque perdoar é permissão para seguir em frente. Então, às vezes você está no seu negócio, com um sócio, ou qualquer situação, e você libera esse perdão, não é sobre ele, é sobre você. É, sobre. É sobre você. Então, prosperidade é cumprimento de princípios. Qual outro princípio podemos extrair? Gratidão. Anota isso aí, que isso você não pode esquecer. Prosperidade exige princípios e não fórmulas. Tem uma coisa que destrava a prosperidade na nossa vida, que é a gratidão. Eu aprendo isso com o apóstolo Paulo. Está preso, encarcerado. E ele fala assim, Filipenses 4:11, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar na fartura, sei estar na escassez, sei estar humilhado e também ser exaltado. Mas aí ele coloca a fonte desse aprendizado e o que sustenta. Porque eu tudo posso naquele que Olha aí. me fortalece. Mais um princípio. Generosidade. Generosidade. Olha aí, ó. Olha, Perdão, gratidão e generosidade. Outro Porque princípio. aquele que é próspero, ele entende que a prosperidade não é algo que é para parar nele, mas é para passar por ele. abundar. É para além da borda, então ele transborda. E isso faz a roda da abundância girar. E dentro disso, no meio cristão, as pessoas analisam, poxa, fulano é abençoado, porque olha as conquistas materiais que ele tem. Mas, na verdade, o abençoado não é aquele que retém, como você falou. A bênção passa por ele e alcança quem está do lado. Aí tem uma história muito boa que está no episódio que a gente falou sobre dinheiro é bênção ou maldição, que é a história Olha dos aí. 2 irmãos. Isso. Mas eu não vou repetir, não. Vai lá assistir. É. Vai lá assistir. Agora, você falou algo aí que é interessante a gente corrigir isso aí, porque às vezes é uma miopia, sabia? É uma visão distorcida. Visão distorcida. Não pense que o fato de uma pessoa, às vezes, ter conquistas, ela é abençoada. Isso aí pode ser muito reflexo do trabalho duro dessa pessoa, da inteligência dela. É claro que existe uma bênção de Deus sobre a vida de todos. As 2 casas foram construídas. Uma foi construída na areia, outra foi construída na rocha, mas a tempestade veio sobre as 2. Então, assim, quem está na rocha supera as tempestades, mas vai passar por elas. Agora, não se engane, tá? Você quer, às vezes, algo, almeja algo, mas você não está disposto a pagar o preço nem trabalhar o quanto aquela pessoa trabalha. Você só está vendo os resultados finais. E os resultados nesse tempo. Porque Exato. quem viu as 2 casas prontinhas achava que era tudo igual. Mas quando a tempestade veio, então é uma questão de tempo também. Ninguém tem um cara lá quebrando a rocha lá. Não, mas, Fazendo uma fundação. mas eu também quero convidar você, a que está olhando hoje, a olhar daqui amanhã, depois da tempestade. Porque a tempestade é o divisor E a tempestade revela, né? de quem está bem fundamentado. Propósito. É isso aí. a Eu vejo tempestade hoje- revela. Eu vejo hoje muita gente. Você falou, é muito legal essa coisa quando você fala do prosperidade, ela exige princípios e não fórmulas. Mas aí eu vejo o Leí com proeminência em resultados materiais e eu quero logo colar com ele, que eu quero saber da fórmula dele. E eu não tô nem Qual o segredo? Qual e é eu a não- mágica? E eu não estou nem prestando atenção que às vezes o Leí está com resultados financeiros, mas está falando um monte de bobagem. E eu estou absorvendo essas bobagens. Primeira tempestade. Consigo ver isso nas redes. E aí tá falando, mas o que tá levando para lá, eu não quero princípio. Eu tô achando que ele vai passar a fórmula. E não vai, nem para ele, nem para mim. Isso vai ser E temporário. detalhe, às vezes você está vendo o resultado de alguém que está há 10 anos construindo. As coisas não são feitas assim, não é miojo, gente. A comparação, eu sempre falo isso, toda comparação ela acaba sendo injusta. Porque as pessoas elas são submetidas a trajetórias diferentes, experiências diferentes. E tudo circula em torno do propósito. Eu posso te ver prosperando, eu posso ver você fluindo, eu posso ver você com essa proeminência, mas esse é o seu propósito, não é o meu propósito. Então tudo acaba circulando em torno do propósito. A comparação rouba alegria. A comparação rouba a alegria. Olha que legal. Não que a gente não possa ter como exemplo, como Não, modelo, mas inspiração. Inspiração. Olha que legal. A Bíblia fala de um homem chamado Asaf. Asaf. Né? Asaf era um cara diferenciado na adoração. sim. Inclusive, se você for parar para ver na inauguração do Templo de Salomão,
né? Estava a composição da música é um negócio tão diferenciado que diz que Deus enche aquele lugar e ninguém consegue ficar em pé. Ficar em pé. Olha quem é esse cara que tem uma estrutura musical de adoração que consegue atrair a presença de Deus. Azar. Só que aí você pega ele no Salmo, não lembro agora o Salmo, se você lembrar, alguém lembrar aí, não sei se é o 37, agora me fugiu, mas não é... Depois vai ter uma mente brilhante que coloca lá no 7.3. 7.3, Acho que é. que aí, troquei só o 37, 7.3, né? E aí o que acontece com Asaf? Asaf diz o seguinte, no caminho para o templo, Asaf tem uma crise. É verdade. E ele está entrando em depressão, porque ele está se comparando com as pessoas que eram injustas, que não seguiam a Deus, que eram ruins e que estavam prosperando. No sentido material apenas. E Asaf tem aquela crise e diz, caramba, não é possível, não é possível. Mas aí ele entra no templo. E às vezes as pessoas acham que esse entrar no templo é o templo físico só. E não é. É o estado, o ambiente de contato com seu Criador. Isso é lindo demais, não cabe não, peraí. Vai lá. Aí, Vai. aí, ali naquele momento, ele olha o final. É nesse ponto que eu quero linkar com a história das casas. Asaf olha o final. Ele consegue ver o final. A tempestade. O final desses caras. E aí ele diz, caramba. E ali ele é renovado. Então, o que me motiva a acordar e ir é saber que vai ter um dia melhor. Senão eu fico parado. Então Asaf vê o final. A comparação tinha roubado a alegria dele. Mas aí ele entra. Então um dos segredos desse princípio é você estar sempre conectado com o teu Criador. Sim. É você treinar, ser empreendedor, mas sabendo que Jesus deixou o Espírito Santo e está aí caminhando com ele para você poder não se desfalecer. Não desfalecer. Quando se fala, a gente já ouviu muita coisa falar sobre Shalom. Né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas Shalom também é, como diz o profeta Isaías no capítulo 40, que é aqueles que esperam no Senhor. Shalom é esperar no Senhor até que se cumpra. É permanecer. Esperar no Senhor até que se... É continuar. Sem desfalecer, sem se precipitar e sem se afastar. Eu tive o privilégio de falar sobre esse esperar no Senhor no culto de ontem. E dentro do... que é isso? Dentro da perspectiva humana, Tudo alinhado. quem espera acaba se cansando. Mas esse esperar no Senhor não traz cansaço, traz renovo. Olha aí. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ó, estamos caminhando para o final. Sim. Quando tá ficando bom, sempre acaba. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Jardel falou que prosperidade é um alinhamento de propósito, habitação no propósito, e esse propósito normalmente está ligado àquilo que Deus estabeleceu para você também. É uma ligação com o seu Criador. Certo? Você falou que prosperidade é também o cumprimento de princípios. Sim. Não é isso? Vou deixar o terceiro aqui para a gente fechar. E aí, você encerra. Prosperidade também é trabalho, gente. Então, para de frescura, para de mimimi, para disso, para de olhar pro outro. Vai, bota Para a mão de na contar massa, história. regaça as mangas e faz o que precisa ser feito. Vai lá, se conecta com quem tem que se conectar, seja intencional, perca a vergonha, avance, estuda o que tem que estudar, trabalhe. Faz chover, mano. Joga a vergonha pra fora. Mas eu vou fazer isso, vamos ver fazer isso. O importante é que você tá fazendo e daqui a um tempo você não tá nem mais aí, você está em outro lugar porque você saiu da onde era e da onde estava e deixou de ser quem você era. Para de querer fórmula. Então, faz o que precisa ser feito. Fulano é o que falou aqui. Você tá olhando, comparando, até aquele que tava em conexão com o pai, o momento que ele se comparou e ficou olhando, ele se perdeu, mas logo depois ele viu qual é o resultado final disso. Então segue o seu caminho, se liga no seu propósito, faz o que precisa ser feito, vai, mete a mão na massa, paga o preço. Então é por aí. E todo o restante vai se encontrar. TBC. Porque todas as coisas se cooperam. Para quem? Aqueles que amam.
E que são chamados. E são chamados. Segundo o propósito. Segundo o propósito. Olha aí. Então, é um conjunto. É um conjunto. Não adianta você Como é que é? ficar. É um conjunto. Não adianta você ficar no propósito e ficar lá, ó. Ei, preguiçoso. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Faça a sua parte. A parte impossível, ele faz. Não é isso? É isso aí, Wilson. Muito bem. Chegamos a mais o final do episódio do podcast Fé e Negócios. Bom tê-los conosco. Jardel quer fazer alguma consideração final? Para de correr atrás de fórmula mágica. Prosperidade é princípio. E não é sobre aquilo que nós temos, mas sim sobre quem nós somos quando nós vivemos o nosso propósito. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!